melhor, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Quem achou, diga eu achei. Vocês acharam no telão, né? Alguns versos apenas para reflexão. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Podeis assentar. Quero desde já louvar a Deus, o privilégio de poder ser mais uma vez porta-voz do Senhor para as vossas vidas. Entendo que é grande a responsabilidade falar em nome do Senhor. E jamais quero confiar em minha sabedoria. Quero descansar plenamente na graça. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Leandro, que nos fez esse convite para estarmos aqui. Deus possa continuar abençoando a igreja e a todos. Queridos, o tema que eu vou trazer para vocês é um tema que muitas vezes não parece muito adequado para os nossos dias. Eu costumo dizer que é um tema que não dá agenda para pregador. É um tema que muitas vezes queimaria até filme de pregador, né? Porque nós estamos vivendo uma geração que está muito ansiosa, uma geração de muita expectativa para o hoje, uma geração do agora, uma geração que está preso sempre àquilo que é temporal. Mas eu gostaria de falar algo que eu tenho certeza que é de grande importância para a gente, falar sobre a vinda de Cristo. E lembrar que o texto que nós acabamos de ler, ele vem logo após uma reflexão no capítulo 4, onde o povo estava questionando acerca daqueles que já partiram, acerca daqueles que já dormiram. E eles estavam preocupados porque quando Paulo falou sobre a volta do Senhor e da iminente volta de Cristo, Paulo, quando ensinava isso, ele já falava para os seus dias. Paulo nunca deixou no coração do povo uma expectativa para tempos duradouros, tempos longos, mas sempre deixava no coração deles a expectativa para a volta de Cristo no seu tempo. Esta era a preocupação do apóstolo. E também o próprio Jesus, quando estava falando sobre isso, deixou esta referência no coração dos seus discípulos, para que a volta do Senhor pudesse deixar todos alerta, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. E Jesus declarou que viria numa hora em que não penseis. Em outras palavras, quando você tem certeza que Ele não vem, é a hora que Ele vem. Quando o seu pensamento está totalmente fora de qualquer cogitação, de qualquer possibilidade da volta de Cristo, é onde Ele vem. Eu sou nascido em lar cristão, e eu lembro que ainda na minha adolescência, quando eu via muito falar da volta de Cristo, isso me deixou muito aterrorizado. Eu tinha sonhos que quase se tornavam pesadelos. Eu ficava apavorado e sempre acordava assustado, e nos sonhos aquele impacto de ver aquela visão majestosa de Cristo na nuvem, buscando o seu povo e sentindo meu corpo sendo elevado. Isso não foi uma vez só, mas muitas vezes na minha adolescência e minha juventude eu passei por essa sensação, e acredito que alguns aqui que de repente têm a mesma trajetória de fé devem ter passado por experiência semelhante. Isso era bom, ao mesmo tempo que aterrorizante, bom. Porém, eu quero que vocês saibam que a preocupação do apóstolo Paulo, quando falava à igreja de Tessalônica, fez com que esse povo começasse a ficar um pouco inquieto, e achavam que aqueles irmãos que já morreram estavam em desvantagem, porque eles aguardavam tanto naquele dia, tanto naquele momento a volta de Cristo, que eles ficavam preocupados acerca daqueles que já morreram. Parece que aqueles ali não iam participar daquele momento tão importante, de um privilégio tão imenso da volta de Cristo. Então Paulo diz assim: gente, eu quero que vocês, porém, irmãos, que não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É o verso 13 do capítulo 4. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra no Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então Paulo aqui está deixando eles tranquilos quanto a isso, dizendo que eles virão, e quando Cristo vier nas nuvens, antes do nosso arrebatamento, antes de nós sermos elevados ao céu, eles ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados. Então nós encontraremos com eles juntos, de maneira súbita, estaremos nas nuvens com o Senhor. Então começou a surgir uma outra corrente, uma outra preocupação. Ficou tão iminente no coração deles que Jesus viria naquela ocasião, que alguns começaram a relaxar, começaram a largar o seu emprego, começaram a vender suas propriedades, começaram então a agir de forma imprudente, porque pensaram: já que ele vem, para que trabalhar? Já que ele vem, para que me desgastar com coisas e me preocupar com o futuro, já que ele está vindo e ele vem a qualquer momento? Então criou-se assim então uma cultura muito errônea, e Paulo, preocupado com isso, resolveu trazer mais um alerta. E esse alerta está aí em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Analisando o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, vocês já vão conseguir se enquadrar que Paulo está deixando para a igreja ciente que a vinda de Cristo não será assim da maneira como eles estão pensando, sem que antes venha a apostasia. Eu poderia discorrer aqui diversos assuntos, porque já dei alguns seminários relacionados à volta de Cristo, mas eu tornaria esse comentário um pouco longo. Há muitas correntes teológicas a respeito da volta de Cristo, chamada escatologia. Tem os chamados pré-tribulacionistas, tem os chamados mesos-tribulacionistas e tem os chamados pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que Cristo virá antes da tribulação, e os mesos acreditam que ele virá durante, e os pós acreditam que ele virá após a grande tribulação. Eu não quero fazer comentários sobre isso. Uma coisa eu quero deixar claro, que todas as três correntes acreditam que ele vai voltar. Independente se ele virá antes, durante ou depois, todos têm a plena convicção de que ele voltará para buscar a sua igreja. Disto ninguém tem dúvida. E uma coisa é certa: isso não depende da sua crença, não depende da sua fé, não depende das suas convicções, isso não depende de como você tem uma teoria sobre isso, não depende se você é cético ou se você é uma pessoa que tem confiança nessas coisas, não depende se você é uma pessoa catedrática, literal. Eu quero que você entenda uma coisa: o que você pensa a respeito disso, nada vai mudar. Jesus vem buscar a sua igreja. Isto é uma certeza. Não importa que o inferno se arregimente, faça um movimento em polvorosa, tentando bloquear o céu, para tentar de alguma maneira frustrar o plano dele, já está estabelecido. Ele virá com grande esplendor e grande glória, a qual ninguém poderá neste momento conter. A volta de Cristo, isso ninguém pode mudar. Mas um alerta Paulo deixou também aqui para a gente, e eu quero destacar isso: haverá uma apostasia. E o texto diz que: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E a noite é uma referência de treva. A noite é uma referência de ausência de luz. A noite aponta para a apostasia que virá no tempo da vinda de Cristo. Será um dia em que as pessoas vão se afastar da verdadeira fé. Será um tempo em que as pessoas começarão a entrar num cristianismo mais acomodado a uma crença em detrimento de uma fé que se baseia pela obediência. Aonde nós começaremos a amontoar pregadores segundo nossos ouvidos para vir e coçar as nossas carências. Aonde nós começaremos a ter um público que não vai mais participar, mas público que se reúne como se assistissem a cultos. Aonde já não irá mais mover-nos nas convicções. Nós seremos simplesmente vivendo um ambiente de espetáculo, de reuniões e mais reuniões, e começaremos a ser quase um rebanho sem alma, perdendo a nossa própria essência
e vivendo mais as nossas aparências. O texto que nós estamos entendendo, Jesus diz que nos últimos dias será um dia gritante. A crise de referência cristã será muito grande. E ele diz o seguinte, Romanos 1, verso 25, diz que vai haver uma distorção de valores. Esse tempo de apostasia é um tempo em que as pessoas começarão a ficarem sem base, sem referência do certo e do errado. Aquilo que até então era vergonhoso, aquilo que até então era constrangedor, começará a ser exposto como algo muito comum. Começarão a fazer apologia ao divórcio nos comerciais de maneira tão trivial. Eu estava em casa hoje assistindo a televisão com a minha esposa, e aí num comercial de uma empresa de venda de, não sei se era de hambúrguer ou de refrigerante, eu não sei, eu não lembro bem o comercial na hora, mas eu sei que lá no copo estava a foto do cantor Luan Santana. Você não sei se alguém já viu esse comercial. E aí o marido ou o namorado, sei lá, ele faz referência que ele comprou para ela uma embalagem para ela poder degustar daquela bebida, e a embalagem tem ali as fotos do Luan Santana. E aí ele pergunta a ela, né, o que você acha dessa bebida? E ela começa a fazer referências, não à bebida, mas a referência da anatomia do personagem que está na bebida. E ela começa a fazer coisas tão elogiosas, mas ao mesmo tempo de cunho tão pejorativo, num comercial assim à luz do dia, aquela coisa tão sem sentido algum. E eu olhei para minha esposa e falei, o que isso tem a ver com uma coisa com outra? O que tem a ver a venda de um produto com a ideia de uma mulher que está do lado do seu marido, ganhando dele um presente, bebendo do presente, mas pensando numa outra pessoa? Então se tornou algo assim muito comum. Faz-se apologia, o certo passou a ser errado, e aquilo que é errado começa a ser apresentado como certo. E nós estamos vivendo essa geração que Paulo escreveu em Romanos 1, verso 25, que mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram mais a criatura do que o Criador. Seriam os aspectos dos últimos dias. Jesus diz o seguinte, João 3,19, quando ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Gente, isso é assustador. Jesus já deu aqui o ultimato, ele já deu o veredito para essas pessoas, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a verdade veio ao mundo, o certo foi apresentado ao mundo, o que é coerente está diante do mundo, a referência foi apresentada, o eu sou o caminho, o eu sou a verdade, o eu sou a vida, está sendo apresentado para o mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que, pastor? Jesus continuou dizendo, porque suas obras eram más, suas obras não eram boas. Jesus veio para trazer a revelação de quem somos. Jesus não veio para maquiar, Jesus não veio para tampar o sol com a peneira. Jesus veio para revelar de fato o nosso interior. Ele veio para manifestar o real estado em que nós nos encontrávamos. Porque a luz expõe, a luz revela detalhes. A luz não está preocupada com aquilo que é a sua autoestima. A luz, ela está simplesmente interessada em revelar aquilo que é oculto, aquilo que muitas vezes parece bom, mas no fim leva à morte. A luz, ela expõe, e os homens não querem a luz. Por quê? Porque suas obras não são boas. Eles querem continuar nos seus esquemas, eles querem continuar nas suas mentiras, eles querem continuar, como eu preguei lá em Araruama, vivendo de aparência em detrimento à essência. Eles querem estar preocupados sempre em ser agradáveis, ainda que não sejam verdadeiros. Isso está em tudo que utilizamos. Você vai lá para o Instagram, tem filtro para poder você tirar a imperfeição do rosto.
Você vai lá para o Facebook e coloca a foto da família, do casal perfeito, mas só Deus sabe o campo de batalha que é dentro de casa. Você vai lá para o Twitter e pega uma mensagem de efeito, uma mensagem bonita lá no Google e cola no Twitter para parecer uma pessoa descolada que entende bem de política, de psicologia, mas não é nada disso. Aparência. Nós estamos preocupados sempre com a opinião das pessoas, com o que elas pensam. Nós só queremos ser agradáveis. Mas a luz veio para expor. A luz veio para revelar a quem somos. A luz veio para poder mostrar por dentro. Ele não veio para fazer de você uma outra pessoa, ele veio para fazer de você a pessoa que você é, mas que se perdeu ao longo do caminho. Ele veio para restaurar você. Ele veio para levar você de volta ao Éden, ao homem que ele fez sua imagem conforme sua semelhança. Mas por causa do pecado, por causa desta aparência doentia, você se perdeu dentro de você mesmo. Então, na obsessão da aparência, ele vem dizendo: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, porque isso é temporal, isso vai ficar, isso não é eterno. Não é à toa que o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau. O que é caminho mau, pastor? Caminho temporal, caminho passageiro. Lembra do que diz a palavra de Deus? Não vos preocupeis com amanhã, basta cada dia o seu mal. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, o seu caminho, o caminho da verdade, de quem eu devo ser e não de quem eu quero ser. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Apostasia. Muitas pessoas, desculpe-me, recebem essa palavra como uma vacina para nunca ficar doente. Se você estivesse doente, essa palavra seria uma bezetacil na sua vida. Mas para você não ficar doente, então para prevenção, receba esta palavra como vacina. Tem muita gente que está vindo para a igreja mais com medo do inferno do que vontade de ir para o céu. Tem muita gente vindo para a igreja mais com medo de maldição, mais com medo de alguma coisa não dar certo no casamento, alguma coisa não dá certo na criação dos seus filhos, não dá certo na sua vida financeira. É mais com medo do inferno do que vontade de ir para o céu. Para outras, o céu só é céu porque tem rua de ouro, lá tem casa própria, lá não paga aluguel, lá não. Para muitas pessoas o céu está simplesmente voltado ao paliativo, porque elas não conheceram Cristo, porque o céu só é céu porque Jesus está lá. Mas a partir do momento que se abrir e a gente começar a compreender, como disse o irmão Fábio, que Jesus não é algo, não é um paliativo. Jesus não é aquele que eu vou oferecer a ele, eu vou entregar. Não, ele é aquele que deu tudo. Eu tenho 2 filhos, se você me pedir um, talvez aqui dentro deve ter gente que tenha 5, 6, ou família de Jacó, não sei. Se te pedirem um, você não dá. Mas Deus só tinha um. E Ele não negou. Ele não economizou com a gente. Por que a gente vai economizar com Ele? Ele deu tudo. Ele não deu o que sobra. Sabe, nós vivemos o evangelho da aparência, o evangelho da apostasia. E eu sei que o pastor Marco é uma das pessoas que se preocupa muito com isso, de trazer luz, trazer entendimento aos homens, porque a luz veio ao mundo, a luz caminhou entre nós. E o texto diz aqui, 1 João capítulo 1, versos 6 e 7, diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Qual é a evidência de que eu estou na luz? A comunhão. Qual é a evidência de que eu estou na luz? A paz na minha relação. Qual é a evidência de que eu estou na luz? Eu quero viver o amor de Deus entranhado em mim, e esse amor ser expressado não pela verbalização, mas porque eu entrego a minha vida pela causa de Cristo. Mas um dia uma mulher orava insistentemente, pedia insistentemente diante de um juiz mau, um juiz iníquo. E ela pediu, diante de um homem mau, pediu tanto, que aquele homem, por não aguentar a insistência daquela mulher, cedeu e resolveu atendê-la. Jesus se admira desta
metáfora desta mulher e diz: porventura, quando o filho vier, achará alguém ainda que se comporte como ela? Achará alguém ainda com uma fé que acredite nessas coisas? Haverá alguém que, apesar das adversidades, que apesar de todos os obstáculos, que ainda se mantém firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão? Gente, a gente está vivendo o tempo da apostasia. Nós não podemos subestimar o que está acontecendo. A luz veio ao mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Porque muita gente está andando em trevas dentro daquilo que nós chamamos casa de Deus, dentro de um ambiente que nós chamamos de um ambiente denominacional evangélico, cristão. Por quê? Porque elas não seguem mais a Cristo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu faço essa pergunta para mim, eu espero que você possa estar recebendo para você. Quem de fato estamos seguindo? Ele virá, e a Bíblia diz que ele virá, repito, numa hora em que nós não pensemos. Será um momento que vai chocar a humanidade. Será um momento de lamento para todas as pessoas. Porque muitos vão ver que vai haver divisão. Um será tomado, o outro será deixado. Será um momento de apuro, de medo, terror. E nós estamos nos esquecendo dessas coisas. Porque nós estamos sendo tomados pelo secularismo. Nós estamos sendo tomados pelo amanhã. Nós estamos perdendo, por causa do pecado que está aumentando tanto no mundo, o amor. Ele está esfriando. E o texto está dizendo para a gente: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. É porque quando Ele vier, será no momento em que muitas vezes estaremos adormecidos, estaremos talvez cochilando. Eu não falo isso de forma literal, eu estou falando, estaremos tão acomodados à rotina em que estamos vivendo, estaremos tão adormecidos porque as coisas estarão bem, não estaremos inquietos por coisa alguma, mas parece que tudo está em paz, as coisas vão começar a se encaixar, tudo vai começar a se normalizar, e é aí que ele diz que surgirá então a repentina destruição. No tempo de Pedro, algumas pessoas, e Pedro alerta, algumas pessoas já diziam, alguns disseram que ele viria, já desde o nosso tempo, dos nossos avós, que a gente ouve falar disso, e ele não veio, sabe? Haverá um tipo de escárnio, de zombaria, e haverá um esfriamento na expectativa da volta de Cristo. Os hinos que se cantavam muito na igreja, falavam muito disso. Vencendo vem Jesus, breve vem o grande dia. Meu irmão, nossa esperança não é o presidente, nossa esperança não é um governador que seja mais justo, nossa esperança não é um estado mais protegido na segurança, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Não deixa isso apagar do seu coração a chama, não deixa isso apagar do teu coração a alegria de poder encontrar com Cristo, porque Ele vem buscar uma igreja, e sabemos que Ele vem buscar uma igreja dentro de outra igreja, uma igreja que está acordada, uma igreja que está adormecida, uma igreja que canta Maranata, a hora vem Jesus, e uma igreja que canta, Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Lembra de dois hinos antigos que cantavam? Havia um grupo de crentes que cantavam: pode vir, estamos esperando, Jesus pode vir. Mas lá dentro da minha havia um grupo que cantava: Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. De que lado você está? De que lado eu estou? A Bíblia diz: se já nascesse com Cristo, buscai, pensai nas coisas que são. Você pensa no Vasco, no Flamengo, você pensa no Fluminense, você pensa no salário, você pensa em tanta coisa. Não sejamos hipócritas. A gente pensa muito pouco nas coisas que estão de cima. E nós dissemos que já ressuscitamos com Cristo.
Mas se nós já ressuscitamos com Cristo, nossa mente precisa estar na mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo, ou não temos, irmãos? João 9,5 ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Sabe o que ele quer dizer isso em outras palavras? Enquanto eu estou na sua casa, eu sou a luz da sua casa. Enquanto eu estou no seu casamento, eu sou a luz do seu casamento. Enquanto eu estou na vida dos seus filhos, eu sou a luz da vida dos seus filhos. Mas em um momento em que começar a mudar isso, quando ele começar a não fazer mais parte das nossas prioridades, quando eu acordar de manhã, a primeira coisa que eu fizer não for buscá-lo, mas sim o que tem no meu WhatsApp. Quando eu levantar e a primeira coisa que eu fizer não for mais falar com ele, mas começar a buscar aquilo que fazem parte das minhas expectativas. Enquanto ele estiver na sua vida, ele é a luz da sua vida. Enquanto ele fizer parte de suas prioridades, a sua mente será cada dia mais iluminada pelo que ele vai te revelar. Porque precisamos ser iluminados no nosso entendimento. Porque as trevas estão tomando conta do mundo. E quando chegar a meia-noite, o noivo vem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, nós estamos falando de Bíblia e conhecemos na Bíblia a história de 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. Todas 10 eram virgens. Todas 10 estavam vestidas de noivo. Todas 10 estavam aguardando o noivo. Todas 10 tinham uma Bíblia. Todas 10 sabiam o endereço da igreja. Todas 10 faziam parte de algum departamento. Todas 10 tinham atividades. Mas só 5 estavam preparadas. Tem gente que infelizmente está quase ligado à situação do reserva. Aquelas mulheres tinham alguma reserva, mas as outras já não tinham. O grande problema é que às vezes a gente anda muito na reserva, até que se acabe. Quanta gente que anda de carro na reserva, esperando uma ladeira para descer e pedindo a Deus para que consiga subir no próximo morro. É muito duro ficar na reserva, porque você fica esperando que o posto não esteja longe. Eu não sou de fazer isso não, mas fala para a pessoa aí: você está na reserva? Cuidado, porque você pode estar longe do abastecimento, porque a meia-noite está chegando e que a nossa lamparina precisa estar acesa, porque aquele que é luz, ele vem buscar quem está na luz. Nós não fomos chamados para ser pisca-pisca, para estar acendendo só no domingo à noite. E durante os cultos semanais a gente faz o culto meia boca. Não, meu irmão. Se é para funcionar a prancha, tem que funcionar nos cultos semanais. É para funcionar no domingo. Se é para ter a melhor roupa, é melhor roupa nos cultos semanais, a melhor roupa no domingo, porque nós estamos cultuando a Deus, não é culto ao culto, é culto a Deus. Aguarda Jesus agora. Aguarde Jesus esta noite. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu sei que talvez tem pessoas aqui que estão inquietas, dizendo: pastor, por favor, pare com essa mensagem, porque está incomodando, eu não estou pronta. E talvez você vai sair daqui esta noite, me perdoe ter que lhe dizer isso, mas eu prefiro que você me odeie com a verdade do que me ame com a mentira. Talvez você vai sair daqui para casa agora e voltar para a sua rotina, vai correr para a sua TV, vai correr para a sua internet, vai buscar o seu WhatsApp, porque você está só apreensiva com esta mensagem. Mas você é um pisca-pisca, só acende no Natal. Hoje Deus está dando oportunidade para nós, porque para muita gente Jesus já voltou. Para seu parente, Jesus já voltou. Ele está lá dormindo, aguardando ser acordado. Não fique triste, abatido, porque o Senhor levou. Meu pai, meu amado pai, que me ensinou a ser quem sou, pastor, saudosa memória,
A minha esperança está escrita no que eu acabei de falar com você. Eu não me entristeço, porque eu sei que antes que Cristo venha, o Senhor vai fazê-lo levantar da sepultura primeiro. E aí nós encontraremos nos ares. Tem esperança para nós, irmãos. Imagina se ele tivesse vindo e a gente ficar para trás. Tem muita teoria da segunda chance, não corra atrás disso. Tem muita teoria da segunda oportunidade, não entre por essas heresias. Cuidado. Cuidado com isso. Jesus, ele espera uma noiva preparada agora para encontrar com ele. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Desperta para encontrar com ele. Tem alguém que quer hoje voltar para casa? Tem alguém hoje que quer voltar para ele correndo? Antes que ele se volte para você, faça sinal com a sua mão se você quer hoje. Alguém vai acompanhar você até aqui. Receba Jesus na sua vida. Permita que Jesus nesta noite possa tomar todo o controle da sua vida. Bem para Jesus. Eu não vou dizer para fazer o Senhor, porque Deus já fez Ele Senhor de sua vida. Não é você que considera Ele Senhor de sua vida. E diz a Bíblia que Deus fez Ele Senhor. Ainda que você não reconheça, um dia todos os joelhos terão que se dobrar e toda língua terá que confessar só Jesus Cristo é o Senhor. Mas você pode fazer isso de bom grado esta noite. Eu posso colocar a igreja de pé? Fique de pé, por gentileza. Por favor, venha. Deixa eu aproveitar aqui o fundo. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão. Aproveita e venha. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje estou e segui-lo sempre a voz. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Curva a vossa cabeça, por favor, se você puder. Segure na mão dessa pessoa, se você pode, que está ao seu lado. Como se você estivesse dizendo para ela e para você mesmo: você não pode ficar para trás. Quem sabe é hoje. Nós esperamos nesta noite. Você está fazendo tanto plano para amanhã, mas você não sabe se o amanhã acontecerá para a sua vida. Hoje é o nosso dia, esta é a nossa porção. Hoje, se ouvires a minha voz, disse Jesus. Pai querido, eu peço por esta igreja, peço pelos nossos corações. Guarda o nosso coração em teu coração, Senhor.
Guarda a nossa mente em tua palavra.